a sustentabilidade econômica. É fazer com que o recurso ele circule e seja bem utilizado para outras atividades, seja para contratação de mão de obra, de fornecedor, fomentar o comércio local, enfim. O social e o ambiental, ele não vive sem o econômico. Então nós precisamos colocar um pouco mais de foco para que a sociedade como um todo ela consiga entender que sem economia não existe social e ambiental, e está surgindo uma outra sustentabilidade que é o cultural. Uma grande indústria, uma mineradora, ela tem sim uma corresponsabilidade de preservar o meio ambiente, desenvolver o social e fomentar a economia. Mas não é só ela. O fornecedor local também tem essa responsabilidade. Então, o papel da Redes é fortalecer o conceito de sustentabilidade econômica, preservando o social, o cultural e o ambiental, mas também despertar a consciência da classe empresarial, que a gente precisa estar mais unido nesse sentido. No caso do Brasil, a questão de começou a massificar mais a energia solar a partir de uma resolução da ANEEL de dezembro de 2012, né? Que ela possibilitou que qualquer cliente possa gerar sua própria energia, né? Havendo a questão da troca de créditos com a concessionária de energia. Então, a partir daí, quer dizer, com essa possibilidade, isso começou a aumentar bastante. Isso vale tanto para o Brasil quanto para o Pará, né? Esse índice de crescimento está em torno de 300% ao ano, né? Pra você ter uma ideia, nesse primeiro semestre agora, já fez bem mais do que no ano passado, né? Então isso é uma coisa que realmente é uma coisa que eu considero irreversível. A questão dos negócios sustentáveis, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria investir, né? Não olhando primeiramente para a questão de retorno de investimento. A vantagem da energia solar é que, além de ser sustentável, ela traz um retorno de investimento bem rápido, né? Hoje, para quem está ligado na baixa tensão, que é pequenos comércios, residências, esse retorno aqui no Pará está em 4 anos, né? Já indústrias, que a tarifa é mais baixa, ele está em torno de 7 anos, né? Então isso é uma coisa que eu considero ideal, porque justamente associa a pessoa tem a sustentabilidade e ainda traz também a questão da economia do retorno do investimento. Aqui eu tive cursos, né, de costura, aprendi. Tem a renda que ajudou muito na minha família, né? O meu marido, que só ele produzia, e hoje eu posso contribuir para minha família. No futuro eu tenho assim pensando, né, de fazer um curso de modelagem, poder criar nessa área, que aqui a gente faz uniformes operacionais, mas ir para essa área de modelagem. Eu já pude me qualificar através do curso do Senai, que eu participei, né? E pretendo ir em frente, porque é um trabalho que eu gosto de fazer, né? Costura, então eu pretendo me qualificar mais ainda. Aos poucos nós fomos percebendo que as que conseguem abraçar a profissão e as dificuldades desse ofício, porque não é um ofício também muito fácil, não é? Elas ganham mais do que a renda, né? Hoje em dia você vê assim, o desenvolvimento de uma autonomia. Então, autonomia é mais do que independência financeira. Tá? Autonomia é você passar a ter um pensamento mais crítico sobre as coisas, você criar algumas metas, você fazer alguns projetos. Então, o que o projeto representa para estas pessoas, imagino eu, seja algo mais do que a renda. O Emprego Verde ele tem uma sinergia entre a criação de postos de trabalhos e a necessidade de que esses postos de trabalho conversem com a natureza na medida que não agridem, não poluem, não trazem qualquer tipo de desperdício ou qualquer tipo de dificuldade para que a gente possa continuar sendo esse centro de natureza, centro de recursos naturais. Se a Amazônia hoje é um dos principais produtores de insumos de recursos naturais e também está se colocando como principal
colaboradora nesse conceito de sustentabilidade, com certeza existe uma massa de trabalhadores que podem contribuir para isso, de várias maneiras, desde o ramo do turismo até no campo da indústria. A gente tem a condição de ter a visualização de pessoas que trabalham em um posto de trabalho, em uma ocupação que não agride, que não polui. Pelo contrário, ela tenta se manter em equilíbrio com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável que é pensado para a região, sobretudo para o Pará, que ocupa mais da metade da região amazônica, que tem uma população ávida por trabalho e, por que não, um trabalho decente que também contribua para a sustentabilidade da Amazônia e para a sustentabilidade também do próprio estado. Olha, os desafios vão desde a sensibilização, acho que campo isso inclusive que a gente já avançou bastante, até de fato a implantação de projetos, de ações que visam essa questão de você construir sem degradar, de você gerar sem trazer qualquer tipo de problema para a questão da sustentabilidade para a Amazônia. Mas eu diria que esses desafios vêm sendo superados, porque a gente está falando de uma região, só exemplo de Pará, 144 municípios, 8 milhões de habitantes, distâncias que você leva até 2 dias para chegar de um ponto a outro. Então esses fatores, eles têm que ser levados em consideração e a realidade de cada região nossa, para que você possa ter cada vez mais projetos voltados para o caminho da sustentabilidade, mas respeitando, né, o habitat, respeitando os costumes e tudo aquilo que nós conhecemos aqui. O governo do estado ele tem uma frente de atuação nessa questão da perspectiva de você ter empregos sustentáveis, de você ter uma geração e um crescimento sustentável. Recentemente foi lançado os Municípios Sustentáveis, um grande programa que nesse momento teve adesão de 129 municípios que estão pactuando, entre outras coisas, não são só obras, não são só eixos que estruturam e podem dar ao município uma outra cara logística, mas são também compromissos pactuados de que esses municípios assumem em reduzir as suas taxas de natalidade, as suas taxas de insegurança, melhorar as suas taxas educacionais, de saúde, ou seja, a contrapartida nesse momento é o crescimento populacional sustentável. E o próprio segmento empresarial se soma com a gente na perspectiva positiva no estado, na medida em que coloca 120 bilhões de reais, pelo menos até 2020, de entrada de recursos e investimentos para a nossa região.